Bom, meus irmãos, então vamos fazer a nossa prece inicial, né? E darmos continuidade, falarmos um pouquinho dessa imortalidade. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre e amigo Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais que nos orientam esta caminhada, esta jornada, e buscarmos, junto a eles, uma melhor compreensão desse significado do que vem a ser a vida. E não só olhemos a vida do ponto de vista físico, desse momento da nossa encarnação, mas sim como espíritos imortais que somos, e que estejamos atentos aos vossos desígnios, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, como nos diz a mensagem aqui, esperarmos em Cristo uma vida de tranquilidade nesse momento, esperarmos só nessa existência, só essa vida, é muito pequeno para nós, digamos assim, porque nós já sabemos que somos espíritos imortais, né? E que Deus nos concedeu essa bênção da imortalidade, né? E é realmente uma bênção saber que nós não vamos morrer, nós vamos continuar. O que vai perecer, o que vai morrer, o que nós vamos deixar são essas vestes materiais. Assim como nós trocamos de roupa todos os dias, né? Nós mudamos a nossa. Tá certo que a vida nós não vamos mudar essa veste todos os dias, mas a cada etapa nós nos transformamos, mudamos a veste física por uma nova, essa que vai ficando mais velhinha, vai perdendo a vitalidade. Um dia nós vamos ter que deixá-la e depois tomarmos uma outra veste, um outro corpo e retornar e começar novamente. Então essa é a bênção que Deus nos concede dessa imortalidade. E essa imortalidade que é ensinada por todas as religiões espiritualistas. Todas elas, e praticamente todas as religiões são espiritualistas porque acreditam no espírito, né? Às vezes, e até acreditam na continuidade da vida, da nossa existência, mas de alguma outra forma do que nos vem mostrar hoje com mais clareza, com mais consciência, com mais razão a doutrina espírita. Ela nos dá os parâmetros para que nós possamos buscar esse entendimento melhor, né? E essa imortalidade que é ensinada em todas as religiões, a doutrina espírita veio confirmar e comprovar a sua realidade, né? Então a doutrina espírita não se limita a comprovar só a imortalidade da alma, mas também a nossa individualidade. Somos espíritos individuais, cada um de nós tem a sua personalidade e essa nossa individualidade, essa nossa personalidade, ela vai continuar além túmulo. Como é que é isso? Como é que ela vai continuar? Nós vamos continuar sendo nós mesmos, como nós estamos hoje. Quando nós deixarmos essa veste física, no outro lado da vida, né? Nesses planos que se confundem, tanto o material quanto o espiritual, porque apesar de nós estarmos no plano material, no corpo material, nós também temos junto conosco e nas nossas existências o plano espiritual, porque nós somos espíritos, estamos provisoriamente no corpo. Quando em estado de vigília ou quando estamos acordados, nós temos consciência e estamos utilizando o nosso corpo. Mas quando nós dormimos, o nosso espírito, ou melhor, nós espíritos nos desprendemos do corpo e seguimos a nossa vida no plano espiritual, por isso eles se confundem. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos do lado no plano espiritual, que estão interligados, né, um com o outro, nós fazemos essa junção.
Só que em momentos nós estamos em consciência no corpo e em momentos nós estamos em consciência em espírito. E nós não, quando retornamos, não trazemos essa consciência para a matéria, mas nós temos essa consciência em espírito. Então nós temos consciência de tudo aquilo que nós fazemos. E essa caminhada, além do túmulo, né, que a doutrina espírita nos traz, ela mostra que essa caminhada é infinita e que também faz parte do nosso processo evolutivo, da nossa evolução. E nós vamos caminhando, né? E o que isso nos traz, né? Essa evolução, o que ela nos... quais são as bênçãos que esse processo evolutivo nos traz, né? A reencarnação, que nós retornamos para cá para de alguma forma nos aperfeiçoarmos mais, estarmos melhorando a cada dia. Nós temos também aí o nosso livre-arbítrio e nós temos todas as leis divinas que nos regem a vida. Essas leis que são inerentes à nossa evolução. Quais são essas leis? Várias delas, vamos citar aqui a lei de afinidade, que nos liga àqueles que nós mais nos afinizamos, que nós gostamos, que nos traz num convívio mais próximo, né? A lei de causa e efeito, ou ação e reação, né? ou lei de responsabilidade, que assim, a cada um dos nossos atos, né? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós damos causa, vem nos trazer um efeito disso, né? Ela vai nos dar um efeito disso. E que nós também somos responsáveis por esse efeito. Porque se nós somos a causa, nós também vamos arcar com a responsabilidade do que ela nos trouxer, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós somos responsáveis por ela. Essa é a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Essa é a lei, é uma das leis. E assim são várias outras as leis que regem as nossas vidas. Como o livre-arbítrio também é uma lei, que nós fazemos aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos, mas também, como nos diz o próprio Paulo, né? Eu não sei, eu não vou saber dizer agora onde está, mas ele diz assim, que nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, né? Nós temos a liberdade para fazer aquilo que nós queremos, mas também nós temos a responsabilidade daquilo que eu faço. Então ele nos diz assim, tudo me é lícito, porém nem tudo me é conveniente, né? O que é conveniente é aquilo que vai fazer bem para mim, né? Então nós comprovamos assim que o túmulo não é o fim da vida, mas sim o início de uma longa e mais bela jornada. Por quê? Nós estamos aqui provisoriamente na matéria. Qual é a nossa essência? Como nós já dissemos várias vezes, e a maioria das nossas conversas a gente diz, a nossa essência é o espírito. E esse espírito, que somos nós, ele é imortal. Então nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca. E aí vocês dizem assim, mas por que nós estamos falando nisso hoje, né? Logo no início do mês de setembro. Como nós sabemos, no mês de setembro, a Federação Espírita, em todos os anos, e não só no mês de setembro, tem várias campanhas, né? Então ela inicia no mês de setembro, e principalmente em setembro, a campanha pela vida, né? Que se intitula Suicídio Não, né? Por que suicídio não? Porque, como eu estava falando aqui, a nossa vida não termina, né? Nós, se cometemos um ato desse porte, né? E algumas vezes provavelmente nós já passamos por isso, já experienciamos ou conhecemos pessoas que experienciaram isso, o tirar a própria vida, sabemos que nós não morremos, que nós não vamos morrer, nós vamos matar o corpo, mas o espírito vai continuar vivo, né? E quando a gente busca essa saída da vida, né? Essa saída equivocada da nossa existência terrena, nós estamos
tentando com isso acabar com o nosso sofrimento. Na realidade, o suicídio ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com aquilo que o faz sofrer. E onde ele encontra? Será que ele, quando tira a própria vida, encontra a pausa desse sofrimento? Como nos diz a mensagem aqui, nós buscamos a vida, mas gente, acho que eu abri na mensagem errada aqui. Né? Nós buscamos a vida, mas só a vida, a esta vida, não uma vida, que é muito mais do que esse momento da nossa encarnação. Nós buscamos uma vida muito maior, nós temos essa vida muito maior do que só esse momento. Então, quando nós cometemos esse ato, nós buscamos, por isso nós trazemos nós buscamos, na realidade, aniquilar as nossas dores, os nossos sofrimentos, que não conseguimos, porque a vida continua, né? E também nos ensina a doutrina espírita que nós precisamos ter um equilíbrio do plano extrafísico com o nosso futuro. E nas próximas encarnações, o que nós precisamos hoje é estarmos alicerçando as nossas próximas encarnações. Nós teremos outras encarnações? Muitas, provavelmente muitas. Estaremos vivendo muitas e muitas experiências ainda. Esse momento que nós estamos vivenciando hoje faz parte do nosso processo, é um aprendizado. E nós vamos buscar esse aprendizado muitas outras vezes. E, infelizmente, todos nós já sabemos disso, todos nós vamos deixar esse corpo, nós vamos morrer, nós vamos perecer. O nosso corpo vai deixar de existir, mas o nosso espírito vai continuar vivo. Nosso espírito, nós espíritos vamos continuar vivendo num outro plano um pouquinho diferente desse, mas é um outro plano, da mesma vida. Então, nós temos sempre uma vida e várias experiências na vivência no corpo físico, seja na Terra, seja em outros planos desse mundão, digamos assim, desse mundão de meu Deus, né? Nós temos vários mundos em que nós podemos experienciar as nossas várias existências ou várias encarnações, reencarnações, como queira, mas sempre buscando uma coisa, o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento, né? Que nós estamos destinados a esse aperfeiçoamento. E é muito interessante quando a gente começa a buscar os estudos a respeito dessa imortalidade. E nós vamos caminhando, buscando compreender e entender para poder falar um pouquinho aqui. Né? Então a gente lê eu pelo menos li várias coisas para poder falar 20 minutos, meia hora, né? Porque a gente também precisa aprender. E aí nessas minhas buscas, eu achei uma mensagem que a maioria de nós conhece, do Momento Espírita, né? O Momento Espírita todos nós conhecemos, e a mensagem tem o título de Acreditamos na Vida. E aí eu vou ler essa mensagem para nós aqui, né? Para que a gente possa ter um pouquinho mais de compreensão. E essa mensagem é da redação do Momento Espírita, né? Com a citação aqui do item 71 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa nossa vivência, né? Essas nossas experiências. E a mensagem diz assim, eu imprimi aqui para ficar mais fácil da gente ler, de ler, e ela diz assim, acreditemos na vida. Rosana conversava no corredor da faculdade com alguns amigos. O assunto era o colega do segundo turno que na véspera havia cometido suicídio. Aliás, era o tema das conversas em toda a universidade nesse dia. O foco era saber se o suicida merecia ou não o perdão de Deus e se as orações o poderiam beneficiar. Alguém disse que
quem comete esse tipo de morte não pode ter perdão. Foi logo contrariado na sua afirmativa, quando outro disse que todo suicida merece ser compreendido. Como Rosana permanecia calada, a provocaram, perguntando o que ela achava da situação. Sinceramente, disse ela, penso que a oração não deve ser negada a ninguém e que essa conversa não ajuda nada ao amigo. Ajudá-lo? Como assim? Ele morreu. Ela respondeu, a morte não existe. Pereceu o corpo, o espírito é imortal. Depois dessa morte, fica só a decepção de se ter multiplicado o sofrimento. Os colegas se entreolharam e o assunto se alongou, com Rosana detalhando as razões da sua afirmativa. Triste se constatar que um amigo, colega ou parente se evadiu pela enganosa porta do suicídio. Alguém disse certa vez que quem comete suicídio, em verdade, não deseja se matar. Deseja sim matar a dor, a decepção que ele não consegue suportar. Quando a fé e o bom ânimo fazem parte da vida da criatura, ela procura se refazer do sofrimento e buscar superação. Quem não acredita na imortalidade da alma se prende tão somente às amarguras da vida. Quem assim vive sente vontade de abandonar tudo para se livrar do sofrimento, pois, nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio suas misérias. A incredulidade sobre o futuro, as ideias materialistas, fermentam esse desejo. Contudo, o suicida logo descobre que não matou a vida, ele prossegue vivendo. E essa é, com certeza, sua maior dor. Ele é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de ser cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. A vida é um dom divino que nos é dado para crescimento e progresso. Suas lutas árduas nos chegam, tenhamos a certeza de que não nos faltarão as forças. Isso porque Deus nunca confere fardo maior do que possamos carregar. Dessa forma, jamais nos entreguemos ao desespero. Busquemos auxílio. Digamos das nossas dificuldades. Sempre haverá um coração disposto a nos ouvir. O mundo está repleto de pessoas bondosas. Basta, por vez, que olhemos para o lado e peçamos ajuda. Não acreditemos que a morte solucionará nossos problemas. Quando o corpo fenece, nós, espíritos, continuamos na vida, embora invisíveis aos olhos carnais. E somos responsáveis pelo uso que fizemos e o destino que dermos aos nossos corpos. Responderemos por todos os atos que colidirem com as leis morais estabelecidas pela divindade. Dessa forma, jamais pensemos em desistir da vida. E, nas nossas rogativas a Deus, não peçamos que nos abrevie essa existência. Peçamos sim que nos dê força para tudo suportar com coragem. Ele é bom Pai e jamais nos negará auxílio. Essa é a mensagem do momento espírita. São várias que a gente encontra. Uma das mensagens nos dizendo que nós estamos aqui em busca da nossa perfeição, do nosso melhoramento. E quando nós fugimos desse melhoramento, quando nós achamos que o fardo que estamos carregando, que às vezes nem é tão pesado assim, nós passamos por vários sofrimentos ou pela nossa própria
pelo nosso próprio egoísmo, nós queremos coisas demais e não conseguimos dar conta, então nos achamos que estamos sofrendo, porque a gente, eu pelo menos, Miguel, sempre busco fazer um pouco mais daquilo que me é possível, né? Eu não me contento só com o possível, eu quero um pouco mais. Por exemplo, no meu trabalho mesmo, eu busco o mais perfeito possível. Só que o possível é pouco. Quando eu chego naquele possível, eu sempre acho que dá um pouquinho mais, que eu posso fazer um pouquinho melhor. E esse esforço, muitas vezes a gente quer demais daquilo que a gente poderia dar conta e acaba se decepcionando com as coisas que nós não conseguimos acertar. E aí vem juntando várias decepções, né? Nós achamos que Deus não nos está atendendo de acordo com as nossas necessidades. Não, muito antes pelo contrário. Ele só coloca para nós aquilo que nós realmente possamos carregar, aquilo que nós possamos vivenciar para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E às vezes nós achamos que isso está sendo demais e queremos parar por um ponto final no nosso sofrimento. Que nós achamos sofrimento, mas não é sofrimento, é crescimento, é aprendizado, né? Deus não nos pune, Ele nos educa, né? Ele não nos dá nada além daquilo que nós mesmos buscamos para nós. Nessa ou em existências anteriores. Ah, mas se é de outra existência eu não me lembro. Que bom que a gente não lembra, porque provavelmente é muito maior do que aquilo que a gente vê hoje, né? E que a gente só está arcando com uma pequena parte desse maior que ficou para trás. Então nós temos que buscar esse entendimento que a doutrina espírita nos dá com clareza, que praticamente todos nós já temos esse conhecimento, né? Que aquilo que nós estamos vivenciando hoje, nesse momento, é aquilo que de melhor será para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Sempre lembrando que Deus é o nosso Pai, Ele nos criou e quer o nosso melhoramento, e quer o nosso bem. Então, por isso, às vezes, não é que Ele nos pune, Ele pede para que nós nos reajustemos perante as leis, perante a sua lei, né? Que é para o nosso crescimento. Quando nós conseguimos entender isso, e se nós realmente entendemos, nós vamos buscar essa conduta de melhora das nossas próprias vidas, de fazer melhor. Então nós vamos procurar ajustar os nossos alicerces nessa existência, para que na próxima eu esteja melhor. Mas eu não estou esperando a próxima, eu quero melhorar nessa. Mas tudo aquilo que eu faço de melhor hoje repercute ainda nessa existência, ainda hoje, ainda nessa vida. Mesmo que eu tenha uma idade um tanto quanto mais avançada, mas se eu procurar esse alicerce das minhas atitudes no bem e no amor, esse retorno é muito mais breve do que eu posso imaginar. Se eu não me achar a pior das pessoas e continuar agindo de maneira equivocada, ou se eu me achar que eu posso, se eu achar que eu posso modificar aquilo que eu já vinha fazendo de maneira não muito boa para mim mesmo, quando eu tenho essa consciência e que eu mudo a minha atitude, né? Eu mudo a minha maneira de agir, a minha maneira de ser, eu busco praticar o bem, eu busco fazer o bem, eu busco praticar o amor que Deus nos ensina, que Deus nos disse que nós temos que ter, né? E realmente nós temos que ter esse amor, que é a sua maior lei, né? O amor para com Deus, para com o próximo, como para conosco. Então, quando nós colocamos esse nosso alto amor, que nós nos amamos, nós buscamos fazer o melhor. E nesse melhor, as coisas vão melhorando gradativamente, ainda nessa existência.
ainda nesse nosso processo evolutivo, nesse crescimento que nós buscamos. Isso a cada dia. Então, que nós pautemos a nossa vida no bem e no amor. Fazer o bem e amar a todos os nossos irmãos, como a nós mesmos. E aí nós estaremos nos realinhando perante a vida e construindo um alicerce melhor para as nossas próximas existências, seja aqui, seja em qualquer plano da vida. Se nós praticarmos o bem hoje, se nós realizarmos o bem e amarmos hoje, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, para esse plano espiritual, e nós vamos retornar, nós estaremos melhores lá, já na sequência. E se nós fazemos hoje, eu tenho certeza de que amanhã, esse amanhã, daqui um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, nessa existência ainda, nós vamos viver melhor, tá? Nós vamos viver melhor. Isso eu tenho certeza. Por que você tem certeza, Miguel? Porque eu já vivenciei isso. Então, quer dizer, a gente vai se melhorando gradativamente. Ainda tenho muitas imperfeições, ainda carrego muitas coisas equivocadas que eu fiz, né? Mas já foi. Agora é uma nova perspectiva. E eu vou me melhorando a cada dia. E assim com todos nós. Quando nós passamos a nos alicerçar no amor e no bem, nós vamos estar melhor a cada dia. Tá? Então, é isso que eu busquei para hoje. Trazer essa reflexão de que nós somos espíritos imortais. E estamos aqui para cumprir uma parte dessa nossa existência longa, né? Dessa criação divina que somos nós. Fomos criados lá simples e ignorantes até atingirmos a perfeição. Estamos caminhando. Quando nós vamos chegar a essa perfeição? Vai depender de nós. Mas pode demorar um pouquinho ainda. Mas é um processo em que nós vamos buscando a cada dia. Ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. E agora eu vou fazer a nossa prece de encerramento e depois nós abrimos os microfones para um bate-papo, para pergunta. E quem quiser, nós estamos aqui para tentar responder alguma coisa. Se não souber, a gente vai estudar um pouquinho mais para depois responder, ok? Então vamos, meus irmãos, mais uma vez, elevarmos os nossos pensamentos e agradecermos a esse Deus de infinita bondade, de amor, de misericórdia. Rogar a Ele que continue a nos amparar e que nos dê a força que seja necessária, o entendimento para as nossas existências e que possamos caminhar rumo à nossa perfeição, com entendimento, com amor e com bondade em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, e que possamos estar convosco hoje e em cada momento da nossa existência. Que assim seja. Ok, meus irmãos, estamos de microfones abertos. Aqueles que quiserem fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, estamos à disposição para ouvi-los. Boa noite, Eliana. Você é sempre bem-vinda. Boa noite, Lene, Geni. Muito obrigado a todos por aqui estarem. E ainda continuamos aqui, né? Temos tempo ainda, ok? Aqueles que quiserem, estamos à disposição. Muito obrigado, André. Obrigado, Daniele. Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Maia.